Um motorista de ônibus percorria para uma cidade em uma noite tempestuosa e resgata uma garotinha que diz a ele que sua mãe está inconsciente a 1 milha de distância. Pouco sabe ele em quanto tempo o seu ato de bondade voltará a ele. Em meio às rajadas de vento gelado acompanhados por uma forte queda de neve e espessas camadas de gelo na estrada, o motorista David ia dirigindo para a cidade. Ele mal podia acreditar que ele tinha que dirigir por todo o caminho com o para-brisa rachado e não tinha a mínima ideia de quanto tempo ia precisar para percorrer todo o caminho. Mas David não tinha muitas escolhas. Ele precisava chegar, pois estava indo para uma entrevista de emprego. E naquele momento de sua vida, ele sabia que estava precisando de um segundo emprego, pois precisava pagar um advogado para o seu filho adolescente, Brian, que era uma vítima inocente de uma armação. Brian sempre foi um bom garoto e David sabia que ele nunca faria nada de errado. Para salvar o seu filho, David arriscou a sua vida e decidiu por quilômetros em meio a uma tempestade de neve em direção a outra cidade onde seria a sua entrevista. Foi, no entanto, quando ele se aproximou de um cruzamento que David abruptamente chegou a uma parada. Ele olhou pela janela e viu uma silhueta minúscula caminhando em direção ao poste de luz na estrada, em meio a uma pesada tempestade de neve. Quando a pequena figura finalmente veio à vista, David percebeu que era uma garotinha que parecia aterrorizada e paralisada de medo. Não haviam pessoas ao seu redor, nem mesmo estranhos. Ela sentou-se sobre a luz do poste e soluçava incontrolavelmente. Mas uma garotinha sozinha em meio a uma tempestade de neve? Isso estava realmente acontecendo? David sabia que ele mais provavelmente perderia sua entrevista, mas ele não podia deixar a jovem sozinha na rua deserta, na pesada tempestade de neve. Então, ele desceu de seu ônibus e aproximou-se dela. "Olá, pequena senhorita. Você está bem? O que você está fazendo aqui sozinha?" Ele perguntou e ela olhou para ele assustada. "É porque a minha mamãe está em perigo. A mamãe não está respondendo. Ei, você pode, por favor, nos ajudar?" O que aconteceu com sua mãe? Pelo jeito que ela pediu ajuda a ele, ele notou que a sua mãe poderia estar machucada. "Mamãe e eu..." Ela engoliu um pouco de choro para continuar. "Estávamos voltando para casa de carro e mamãe acabou batendo. Mamãe está com dor e eu estou assustada. Está tão frio. Meu Jesus!" David tirou o casaco e colocou ele ao redor dos ombros da menina. "Você consegue me levar até onde sua mãe está, querida?" Ele perguntou. "Eu posso chamar a ambulância e ajudar ela." A garotinha acenou com a cabeça. "Eu acho que ela está para lá." Ela respondeu apontando o dedo. "Lá longe." "Eu estou com o ônibus estacionado aqui mesmo. Vamos entrar nele que está congelando aqui. Você pode me dizer a direção enquanto eu dirijo, tudo bem?" Ele disse a ela. "Certo", disse a menina com um aceno de cabeça. Assim, depois de ter resgatado Mia da tempestade de neve, David a levou para o seu ônibus e dirigiu novamente pela tempestade por cerca de 1 milha, até que pudesse realmente notar que um carro havia batido em um poste. "É o carro da mamãe. Eu estava preocupada, então eu fui pedir ajuda", chorava a menina. Antes de sair, David ligou para o serviço de emergência passando a localização. Então ele correu para o carro onde encontrou a mãe de Mia inconsciente e severamente ferida no banco do motorista. David ajudou a sair do carro e entrar no ônibus. Quando os paramédicos chegaram ao local, ele trancou seu ônibus e acompanhou Mia e sua mãe para o hospital. O homem também estava pesaroso. Ele tinha muito medo da mulher morrer e não queria deixar Mia sozinha. "A mamãe está bem, David?" Mia perguntou enquanto eles estavam sentados do lado de fora do quarto do hospital. "Eu estou preocupada." "Oh, sim, querida, não se preocupe." Ele a tranquilizou, embora não tivesse certeza do que estava acontecendo, mas esperava sinceramente que ocorresse tudo bem. "Sua mãe vai se recuperar, querida." "Senhor,
ele orou silenciosamente. Ajude a esta pobre mulher e sua pequena filha. Eu estou pedindo ajuda. Por favor, fique ao seu lado. Felizmente, as orações de David foram respondidas algumas horas depois. Ele recebeu a notícia dos médicos que a mãe de Mia, Laura, tinha recuperado a consciência, havia estabilizado e estava fora de perigo. Em breve, os dois já poderiam visitá-la. Quando David e Mia visitaram Laura, a menina correu para sua mãe e a abraçou. "Você está bem, meu docinho?" perguntou a mãe, preocupada com a filha mais do que com a própria situação. "David nos ajudou, mamãe." Laura olhou para David com os olhos agradecidos e um sorriso por ver que sua filha estava bem e o agradeceu. "Obrigado, David." Ela disse, "Eu ouvi dos médicos que você nos trouxe aqui. Eu não posso agradecer o suficiente por isso." "Não há problema algum", disse David com um sorriso. "Se não fosse por Mia, eu não teria como ajudar. Eu nunca teria sido capaz de ajudá-la. Ela é uma criança brilhante." Laura sorriu. "Você é um homem gentil, David." Ela disse repentinamente. "Posso dizer isso com confiança novamente." "Tudo bem", ele disse. "Você não precisa me mencionar. Os policiais estarão aqui em breve por causa do acidente." "Eu sei", ela disse. "Eu vou cuidar disso." "Você não se importaria", ele acrescentou, "de me contar como foi o seu acidente de carro? Você estava em um estado muito ruim quando eu te encontrei." "Eu não conseguia ver o que estava à minha frente, David. Foi por causa da neve pesada. E também havia o fato de que eu estava cansada, dirigindo da casa da minha mãe. Sim, eu não fui cuidadosa o suficiente. Mas e você? O que você estava fazendo no meio de uma tempestade de neve? Neste momento, toda a cidade deve estar dentro de casa. Neste momento, toda a cidade deve estar dentro de casa." "Ah, bem, eu estava a caminho de uma entrevista de emprego em outra cidade." "De forma alguma você conseguiu chegar. Sinto muito. Isso foi por minha causa." "Oh, não. Eu me sinto horrível." "Não se preocupe. Simplesmente não era para ser. Eu só me sinto mal por não poder ajudar meu filho. Eu precisava arranjar-lhe um advogado e dinheiro." "Mas um advogado?" perguntou Laura. "Eu posso ajudar. Confie em mim." Acabou por ser que Laura era advogada profissional e era uma profissional em seu campo. David contou a ela sobre o caso de Brian e ela concordou em ajudá-lo. O pobre motorista de ônibus não conseguia parar de chorar quando ela disse que não cobraria um único centavo dele, porque ele tinha salvado a sua vida. Aquela era uma maneira de retribuir a sua bondade. Graças à ajuda dela, ele foi absolvido das acusações falsas que haviam sido forjadas por um grupo de adolescentes da mesma escola que ele e, eventualmente, esses adolescentes perversos tiveram que pagar por suas ações. David, que era um pai solteiro para Brian, pôde orgulhosamente sair do tribunal com o filho inocentado. O bem havia triunfado sobre o mal e a bondade de David havia encontrado o caminho de volta até ele. E você, acredita que boas ações não passam despercebidas e que, cedo ou tarde, a vida encontra um jeito de retribuir bondade com bondade na vida das pessoas que praticam? Conta pra gente nos comentários. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo com mais uma história sensacional. Tchau!